Passamos agora à análise, discussão e votação da alteração ao regulamento de funcionamento do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios. Passo a palavra ao Executivo para apresentar as alterações. As alterações já foram distribuídas, eu tenho uma intervenção a fazer. Portanto, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da Freguesia, Excelentíssima Senhora Presidente, caros e caras eleitas. O Executivo apresenta hoje a proposta de alteração ao Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios, na sequência de uma reflexão profunda que resulta diretamente de um ano de trabalho próximo com os proponentes e das muitas sessões de esclarecimento levadas a cabo na nossa freguesia, que nos permitiram identificar claramente entraves e problemas colocados pelo próprio regulamento à participação ativa e consciente dos cidadãos. Desde logo, a intenção é clarificar exatamente o objeto das propostas, garantindo que todos percebam que o seu projeto é integrado e executado pela Junta de Freguesia e não pode, de forma alguma, ser uma proposta comercial ou beneficiar os proponentes. Por outro lado, pretende garantir-se que o máximo de fregueses possam apresentar propostas, limitando o seu número por cada signatário, a fim de evitar que vão a votação demasiadas de um só proponente, em detrimento de uma participação mais generalizada. A Junta de Freguesia, em estrita cooperação com a Comissão de Acompanhamento, havia já colocado a necessidade de alteração do regulamento com prioridade para garantir mais participação e clareza nas suas regras. Contudo, entendendo que as alterações devem ser o mais consensuais possíveis, naquele que é o próprio espírito desta forma democrática de definição de políticas locais, entendemos que a proposta hoje apresentada pode e deve ser alterada no sentido de colocar o regulamento em discussão pública através de publicação no site do Orçamento Participativo por 30 dias para que todos possam propor alterações, sendo certo que estão identificadas duas prioridades que urge votar na presente sessão. A saber, a alteração da calendarização por forma a retirá-la do regulamento, a fim de evitar que o mesmo seja sujeito a discussão e votação anual apenas em função dos prazos, passando essa definição a caber por consenso à Comissão de Acompanhamento. Artigo 3º e demais referências a datas, designadamente o número 5 do artigo 6º, o número 3 do artigo 8º e o número 6 do artigo 9º. E o fim da possibilidade de votação por SMS por esta representar um custo demasiado elevado, face à utilização verificada, nos termos do número 3 do artigo 9º, apenas 60 votos por SMS na última edição do participativo para um custo de cerca de 3.000 euros. Assim, estando garantidas outras formas de voto, designadamente o voto presencial e através do site, entende-se que não se estar a limitar qualquer possibilidade de participação dos cidadãos e permite-se que esta não seja assumida na presente edição. Estamos certos que esta proposta é uma forma de reforço da participação e da melhoria no que diz respeito às regras do orçamento participativo, permitindo uma utilização mais consciente deste mecanismo de democracia participativa em benefício da freguesia de Arroios e de todos que aqui vivem e trabalham. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Passo a palavra aos membros da Assembleia que se queiram pronunciar. Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Eu não sei bem se entendi, portanto, se mantém ou não a proposta do regulamento à discussão. Agradecia que fosse esclarecido para depois poder realmente... Posso, então? Portanto, o que eu propunha, ou que o Executivo propõe, é só a alteração da calendarização de forma a retirá-la do regulamento, a fim de evitar que o mesmo seja sujeito. Então, quer dizer que esta alteração do regulamento de funcionamento do orçamento participativo, esta proposta vai ser retirada, com exceção do artigo 3º,
que deve ser discutido e votado a sua alteração nesta Assembleia, a fim de poder dar continuidade ao Orçamento Participativo 2017. É assim? Pronto, para as coisas ficarem bem definidas. É o seguinte, na realidade, nós estivemos a analisar as alterações ao regulamento que nos chegou às mãos e eu tinha várias alterações aos diversos artigos do regulamento, porque na realidade há artigos que não são coerentes uns com os outros, e nomeadamente até há um o qual eu discordo completamente, portanto eu ia fazer uma proposta para que fosse retirado a proposta de alteração do regulamento, até porque ela não é urgente, ela pode ser feita nas próximas assembleias, e foi assim que ficou definido, porque eu estive presente na primeira reunião do Orçamento Participativo, onde nós falámos sobre este assunto e se verificou a necessidade de alteração do artigo 3º para dar andamento ao Orçamento Participativo 2017, porque o artigo 3º tinha um mapa de calendarização que realmente não se ajustava, ou seja, aquele artigo tem que ser um artigo que a Comissão de Acompanhamento cada ano define o próprio calendário, não ficar, portanto, sujeito a um calendário fixo. E tínhamos realmente verificado isso, e tínhamos dito que essa alteração vinha à Assembleia para alteração. Aliás, como consta da ata dessa reunião aqui. Foi com surpresa que eu vi que depois foi apresentado um regulamento na sua íntegra. Agora, perante aquilo que aqui foi posto, ou seja, a decisão de retirar, com a qual eu concordo, e concordo com a votação, a proposta de ser votado o artigo 3º do regulamento, para entrar em funcionamento de imediato após a sua votação. Há uma coisa que eu gostaria de fazer uma sugestão, porque o que eu entendi, parece-me, é que o regulamento ia ser posto em como é que se chama? Em discussão pública, desculpem, faltava-me o termo. Em discussão pública. Eu penso que antes de se pôr a discussão pública, e foi assim que também nessa reunião se falou, deveria vir a ser distribuído pela Comissão de Acompanhamento para que, por exemplo, nomeadamente algumas alterações, eu tenho algumas alterações a fazer, e não só alterações porque eu entendo, são por exemplo, num caso, dando um exemplo, diz que as listas provisórias devem ser postas nos locais dos polos da freguesia e no site. E no site, mas depois a lista definitiva diz que é nos polos, no site e nos demais meios que forem necessários. Ora, eu penso que isto tem que ser tudo coerente, porque se até a lista provisória os fregueses podem reclamar sobre ela, então pode haver outros meios, não é? Isto eu penso que tem que haver ser coerente. Assim como existe um artigo com o qual eu não concordo, não é? Que diz que porque para fazer propostas são os cidadãos maiores de 16 anos, residentes, estudam ou trabalhem na freguesia ou tenham alguma participação cívica, mas depois para votar já podem ser todos os cidadãos. Quer dizer, todo o país vai votar? Pronto, eu muito sinceramente acho, e isto a proposta que eu faço, é que antes de ser posta à discussão pública, viesse à Comissão de Acompanhamento e todos nós temos algo, e que houvesse até uma reunião para se discutir, e só depois então iria
para discussão pública, porque os fregueses também podem ter alguma coisa a dizer. E muito bem. Estou de acordo. Pronto. Muito obrigada. Passo a palavra ao Vítor. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Na generalidade concordo com as observações feitas pela Fernanda Lacerda. Nós entendemos que, de facto, esta proposta do Executivo está muito para além daquilo que nós discutimos na Comissão de Acompanhamento, da qual eu também faço parte, da Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo, e foi também com alguma surpresa que verifiquei que a proposta agora apresentada continha vários elementos que nós não discutimos na Comissão de Acompanhamento. Contudo, a vogal do Executivo acabou de referir que a intenção da proposta não é a que está, não é a inicial, ou seja, votar o que nos foi apresentado, mas sim apenas o artigo 3º, que de facto faz sentido que seja aprovado, uma vez que retira a calendarização do regulamento anterior. E, portanto, congratulo-me em simultâneo com esta proposta agora feita pela vogal do Executivo. E, por outro lado, creio que faz todo o sentido que esta proposta volte à Comissão de Acompanhamento, uma vez que é aí que estão representados todos os partidos políticos com assento nesta Assembleia, para que nós possamos discutir esta proposta do Executivo. Tenho algumas dúvidas também, tal como a Fernanda referiu, alguns dos aspectos que aqui estão mencionados, uns de forma, outros de conteúdo, mas, portanto, creio eu que é na Comissão de Acompanhamento que estas questões devem ser discutidas, foi para isso que esta Comissão foi criada, e, portanto, o que eu sugeria também, na sequência do que a Fernanda acabou de dizer, é que esta proposta volta à Comissão de Acompanhamento, seja discutida novamente e depois, sim, se for entendido, será colocada à discussão pública para que a população se possa pronunciar. E depois, sim, vem a versão final de alteração ao regulamento para que seja votada por esta Assembleia. E, portanto, eu partilho a sugestão da Fernanda e também na sequência do que a Adélia Caixinha acabou de referir, de apenas votarmos o artigo 3º, uma vez que é importante para que o orçamento participativo consiga fazer a sua programação, porque com a calendarização que tinha anteriormente, isso não era possível. E uma vez que foi retirado o cronograma que existia no regulamento, é muito mais fácil para a Comissão e para as próprias pessoas que vão apresentar propostas no âmbito do orçamento participativo, possamos, digamos, acelerar o processo. E, portanto, reafirmo que, na nossa opinião, votaríamos apenas o artigo 3º da proposta deste regulamento. Muito obrigado. Obrigada, Vítor. Posso... Eu é que dou a palavra. Podes falar. Peço desculpa, doutora Anabela Valente. Estava aqui com uma dúvida, aqui já agora com a Fernanda, porque na reunião que nós tivemos e que eu estive presente também, nós tínhamos falado que nós tínhamos proposto no orçamento da Junta que houvesse um valor maior e que houvesse propostas até 10.000 euros também, até porque muitas vezes são projetos que são mais alargados e que, no fundo, depois a Junta... E penso que isso tinha sido já discutido entre nós todos. Pronto, só queria... Porque, no fundo, não era para não atrasar o processo, era só neste sentido. Fernanda Lacerda, Partido Comunista Português. É verdade que nessa reunião se falou nesse caso do aumento de 5.000 para 10.000. Mas o que se alertou, atenção, é que o regulamento estava bem definido que o valor eram só 5.000. Ou seja, nós estamos a trabalhar com o regulamento que está em vigor e que foi aprovado pela Assembleia. Portanto, a única coisa, nessa reunião falámos nisso e dissemos, atenção, que não pode ser alterado porque o regulamento que está a funcionar é um regulamento que foi aprovado e que
o valor é o de 5.000. A única coisa que era necessário alterar eram as datas de calendarização. E penso que então para no futuro, para 2018, então sim, se lá está a proposta de alteração do valor, ou seja, até está dividida em duas verbas, pronto. E eu estou de acordo, porque neste momento nós temos um regulamento que funciona e a única coisa que se pede, até porque o Orçamento Participativo de 2017 já está a funcionar, não pode ser alterado em qualquer uma, a única é o artigo 3, terceiro, que só fixa prazos de calendarização e que, portanto, não vai alterar o conteúdo do regulamento. Para 2018, sim, senhora. Então, nesta proposta estava, e eu concordo. Agora, neste momento, é só a alteração do artigo 3º. Tanto que na ata, e Margarida, na ata dessa reunião, a única coisa que eu até por acaso imprimi, essa ata, o que aqui diz é... olha, peço desculpa, mas eu imprimi, mas não imprimi mal. Porque imprimi a folha 1, não tenho a terceira. Mas a única coisa que está é que isto estas modernices, nós pomos lá as coisas e depois não sabemos fazer bem e pronto. E foi a primeira folha, não foi as outras. Mas a única coisa que se falou sobre a alteração é que está bem explícito a votação do artigo 3º do regulamento. Obrigada, Fernanda. Se não há mais nenhuma questão relativamente a este ponto, proponho então que seja apenas votado o artigo 3º da proposta de alteração ao regulamento do funcionamento do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 11 e último, aceitação de donativos. Eu pedia ao Executivo se quer falar alguma coisa sobre este ponto. Executivo. Eu penso que ele está explicado aqui. Foi um donativo de 5.000 euros de apoio à construção de edificação da estátua de homenagem ao Monsenhor José de Freitas, que foi um apoio da Vila Santana, que está na freguesia, que foi público, até porque ele está lá na placa a agradecer. Eu queria vos dizer que esta empresa tem apoiado outras situações diretamente, através da Junta de Freguesia, e posso-vos dizer que esta mesma empresa deu 20.000 euros para a construção do berçário, que esperemos que abra em junho, o berçário, que é de uma associação, não é da Junta, apesar de antigamente ter o nome da Junta de Freguesia dos Anjos por trás, que é o berçário do GIFA. O GIFA, esta empresa tem estado a apoiar, é só para explicar que esta empresa é a empresa que está ligada ao hotel que abriu agora no Intendente, que é o Hotel 1908, que foi recuperado por eles, e eles têm dado apoio diretamente às instituições locais e, neste caso, deram apoio também para a homenagem ao Monsenhor José de Freitas, que foi um homem que deu quase 50 anos à freguesia. Isto é uma das situações. Outra situação foi uma empresa que deu-nos material didático para o espaço infantil do mercado de arroz. Foi material didático, foram as duas situações que nós temos. Muito obrigada. Alguém tem alguma questão a colocar em relação a isto? Vamos então passar à votação. Quem vota contra? A ideia é votar as duas propostas juntas. Se preferirem votar cada uma por separado. É? Então vamos passar à votação da primeira proposta, a doação da Vila Santana no valor de 5.000 euros para a construção da estátua a Monsenhor José de Freitas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Foi aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do CDS, do PAN e o voto contra do Bloco de Esquerda. Passamos então para a proposta 88, que é o segundo donativo da Kika Toys. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Escutada a nossa ordem do dia, dou por encerrada esta. Só queria fazer um convite. Posso? Podes falar, podes. Eu só queria convidar os membros da Assembleia, o público presente, relativamente ao Arroz Film Festival. Começou, portanto, como sabem, o tema é a inclusão e a diversidade. Ainda por cima, o tema está muito atual, até porque temos vindo a assistir um pouco por todo o mundo e na Europa, com os extremismos a terem um lugar cada vez maior nas sociedades. Vimos agora as eleições em França, já tínhamos visto na Holanda. A Hungria está, portanto, já há algum tempo, se calhar também com algumas situações políticas mais extremistas. E, portanto, este Arroz Film Festival tem este tema da diversidade e da inclusão, e foi feita hoje a primeira conversa do ciclo Conversas de Inclusão. Passou na Arroz TV e no Facebook e teve mais de 1.300 visualizações no Facebook desde há pouco, portanto, em direto. Portanto, são números, para a nossa dimensão, acho que são números muito bons, e foi a primeira conversa. Portanto, se tiverem a oportunidade, passem por lá e assistam a estas conversas que vão decorrer agora nos próximos meses. Obrigado. Muito obrigada pela informação. É sempre importante saber que a freguesia está a desenvolver estas atividades a favor de uma sociedade mais inclusiva e, como disse o António, os sinais que a sociedade apresenta tornam-na cada vez mais importante. Neste caso, não há mais nada a dizer. Dou então por encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, agradecendo a presença de todos que aqui estiveram, principalmente dos senhores membros da Assembleia e do Executivo e do público, e até junho. Boa noite.